Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, eu glorifico a Deus pela sua vida e por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, o único digno de ser adorado, glorificado e exaltado por mim e por você, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e nós vamos adorar Ele com mais o maná do céu. Mais o pão quentinho, que Deus, a sua grande, linda e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado. Abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando em Atos, o seu capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, fitando, implorava que lhe dessem uma esmola. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui, aleluia, Pedro e João indo ao templo em Jerusalém, ao templo chamado Porta Formosa, para adorar a Deus. E era na hora nona que eles tinham o costume de ir ao templo adorar o Senhor. Aleluia. Por volta ali das 3 horas da tarde, eles estavam indo, eles subiam ao templo. Quando fala subir, então nós entendemos que o templo ele ficava em cima, ele foi construído em cima. Então, eles subiam ao templo, Pedro e João, para a oração da hora nona, adorar a Deus em oração. Nós devemos subir ao templo do Senhor para estar orando. A importância da oração. A oração é um diálogo com Deus. Nós dialogamos com Deus. Nós falamos com Deus, o meio que eu tenho, o meio que você tem, a forma que nós temos de falar com Deus é subindo para a oração. Aleluia. Nós entendemos que Deus, ele fica em cima. Aleluia. Ele está no céu, assentado no seu trono, e à sua direita está o seu Filho, Jesus Cristo. Por isso nós precisamos subir para adorá-lo. Subir como? Elevando os nossos pensamentos para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Elevando os nossos pensamentos a Deus. Aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. E Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Aleluia, aramanai. Daniel, ele subia para o seu quarto, fechava a porta e abria a janela. A janela dele ficava ali na direção de Jerusalém, sua cidade natal. Aleluia. Daniel subia 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Aleluia. Qual é o horário que você tem subido? Cantaramanai, para adorar a Deus. Qual o horário que você tem subido para adorar a Deus? É de manhã? É à tarde? É à noite? Você precisa ter um horário para subir, para adorar a Deus, para subir no templo do Senhor, para adorar Ele. Você precisa ter um horário para subir para a presença do Senhor, para adorá-lo. Qual é o horário que você sobe
para adorar a Deus. Você precisa ter esse horário. Aleluia. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então eles subiam 3 horas da tarde. Era o horário que eles subiam ao templo para orar. A oração é importante. Você precisa orar. Você precisa falar com Deus na oração. Você precisa abrir seu coração para Deus em oração. Você precisa estar em comunhão com Deus na oração. Você está em comunhão com Deus indo no templo, estando em comunhão ali na igreja com os irmãos, em adoração a Deus. Isso é bom, é preciso, mas você precisa também estar em comunhão com Deus na oração. Aleluia! Nós precisamos estar em comunhão com Deus em jejum. Você tem jejuado? Matado a sua carne quer comer, quer tomar café. Mas você precisa resistir sua carne. Aleluia, aramanai. Você precisa ter tempo. Vê um tempo aí. Se você ainda não tira tempo para subir para a oração, para orar com Deus, vê aí um tempo. Você tem tempo para ir para a academia, tem tempo para ir trabalhar. Você tem tempo para ir para uma festa, você tem tempo para ir para um entretenimento com a sua família, para um passeio com os amigos, para um barzinho. Você tem tempo, mas você não tem tempo para entrar na oração com Deus. E isso tem que ser diário. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Ele dava um jeitinho de orar ao Senhor. Ele subia para o seu quarto para estar orando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E isso era de contínuo, era todos os dias. Então a oração ela tem que ser todos os dias. Todos os dias você não conversa com a sua mãe, com seu pai, com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com seu colega de trabalho. Você precisa então conversar com Deus todos os dias. Ele é seu amigo. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele é seu amigo. Você precisa conversar todos os dias com Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então a hora que eles iam é 3 horas da tarde. Qual que é a hora que você vai tirar do seu dia para estar falando com o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam ali. Todos os dias também, diariamente, era colocado na porta do templo. Não lá dentro do templo, mas na porta do templo, um homem coxo de nascença, um homem que não andava desde o seu nascimento. Alguém, pode ser algum familiar, algum amigo, colocava ele na porta Formosa para quê? Para ele pedir esmola. As pessoas que iam entrando no templo para orar, ele estendia as mãos, ele pedia misericórdia, e ele pedia esmola, e recebia esmola para sua sobrevivência. E Pedro e João, subindo ao templo para orar na hora nona, aleluia, glória a Deus, quando eles estavam entrando no templo, o homem vendo Pedro e João, que iam entrar no templo, ele começou a implorar que Pedro e João desse esmola para ele. Pedro fixou, aleluia, juntamente com João. Pedro e João, os dois fixaram os olhos naquele homem. Aleluia. Pedro, fitando juntamente com Pedro, disse para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, quando eles estavam entrando no templo, iam para entrar no templo, aquele homem constrangeu Pedro e João, implorando por uma esmola, por uma moeda. Aleluia, glória a Deus. E Pedro então parou
fixou, Pedro e João, os dois juntos, pararam, fixaram os olhos naquele homem e disse para ele que não tinha nem ouro e nem prata, mas o que ele tinha, que era Jesus Cristo, eles iam dar para ele. Aleluia! Pedro e João não tinha ouro e nem prata, não tinha migalha para dar para aquele homem. Mas Pedro e João, aleluia, tinha Jesus Cristo para dar para aquele homem. Tinha riqueza para dar para aquele homem, porque Jesus, ele é rico, ele é filho de Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Aleluia, glória a Deus. Versículo 6. Pedro, porém, disse: eu não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro então olhou para ele e João, fixando os olhos para ele, e disse: olha, nós não temos prata e nem ouro, nós não temos migalha não, mas nós temos Jesus Cristo, riqueza maior. Aleluia! Dono do ouro e da prata, em nome de Jesus, esse nome que tem poder. Levanta e anda. Pedro e João deu uma ordem para ele, no nome de Jesus. Versículo 7 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Pedro e João então disse para eles que não tinha migalha, que não tinha moeda, que não tinha esmola, mas que tinha Jesus Cristo, dono do ouro e da prata. E deu uma ordem para que ele se levantasse e andasse, mas eu creio que ele nunca tinha ouvido aquela palavra. Eu creio que cada pessoa que entrava lá, ele pedia uma esmola, as pessoas davam esmola, outras ignoravam. Mas ninguém tinha fixado os olhos naquele homem coxo, ninguém tinha dado atenção para aquele homem coxo como Pedro e João deu. Ninguém tinha lançado uma palavra de cura, de libertação sobre aquele homem, como Pedro e João lançou. Então eu creio que ele ficou atônito. E Pedro então pegou ele na mão, pela mão direita, levantou ele. Imediatamente, quando ele levantou, os pés dele, os tornozelos deles firmaram no chão. E ele deu um salto, aleluia, se pôs em pé. Glória a Deus, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus, e viu todo o povo que estava ali dentro, viu todo o povo, viu ele andar e a louvar a Deus, e eles então, aquele povo, reconheceram ser ele o mesmo que pedia esmola sentado à porta formosa do templo. Eles então reconheceram que era o mendigo, o coxo, que diariamente estava ali pedindo esmolas, aleluia, na porta formosa do templo. E eles então, aquele povo, se encheram de admiração e de assombro, aleluia, de ver aquele coxo de nascença, anos e anos ali, sem andar, precisando de ajuda, pedindo esmola, aleluia, vivendo de migalha, agora entrando no templo, aleluia, entrando no templo e adorando ao Senhor e saltando, curado. Eles ficaram assombrados, aleluia, e cheios de admiração, aleluia, aramanai. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Você precisa entrar no templo. Aquele homem, ninguém colocava ele dentro do templo. Aleluia. Colocava ele na porta. Você precisa sair da porta do templo. E você precisa entrar para dentro do templo. É dentro do templo. Essa porta é a porta da indecisão. Você precisa se decidir. Decida, você precisa escolher. Você está indeciso, você está com dúvida, mas você precisa escolher. Aceite a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Ele é a porta da sua salvação.
Aleluia. Aceite a Jesus como o único suficiente Salvador e entra no templo. Você precisa sair da porta. Aquele homem precisava sair da porta e ninguém tirava ele da porta, só entregava o que ele pedia, mas naquele dia ele não recebeu o que ele pediu, ele recebeu infinitamente mais. Aleluia, do que ele estava pedindo, do que ele estava pensando. Ele pensou que Pedro e João, fitando os olhos nele, iria entregar uma moeda para ele, uma esmola para ele, mas ele se enganou, ele foi frustrado. Aleluia, seu pensamento foi frustrado. Aleluia, ele recebeu, foi infinitamente mais. Aleluia, do que aquilo estava pensando. Ele recebeu Jesus Cristo, recebeu a salvação, recebeu a cura. Você precisa sair da porta, sair da indecisão. Essa porta é a indecisão que você está. Você está indeciso. Aceite a Jesus como o único suficiente Salvador. Entra para dentro do templo. Esteja em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. Dentro do templo tem milagre para você. Tem bênção para você, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.